E aí, meu povo, tudo jóia? Tá começando agora o episódio 1 desse canal do Te Dando Trela, que tem como proposta trazer sempre discussões, conversas despretensiosas sobre design, arquitetura e sobre processos de maneira geral, sejam eles processos projetuais ou processos pessoais, de maneira muito leve. E para começar estreando, já causando reflexão, causando debate, o nosso tema é design e patriarcado. Como a nossa sociedade, que é de base patriarcal, cria sistemas, produtos e comportamentos de consumo que reforçam esses valores. Como eu não sou ninguém na fila do pão, eu tive que chamar 5 outras mulheres das mais diversas áreas para reforçar esse nosso debate. Se você ficou curioso, fica aí um pouquinho que logo depois da vinheta a gente vai mostrar os melhores momentos dessa conversa. Rô, pode saltar. Eu aposto que você, em algum momento da sua vida, caso você não seja da área de design e de arquitetura, você já pensou design enquanto forma, enquanto expressão estética. Porém, o design vai muito além disso, enquanto campo de conhecimento. Segundo o Rafael Cardoso, o design ele vem para colocar ordem no mundo industrial. A ideia desse vídeo surgiu quando eu estava assistindo, agora no período de quarentena, The Handmaid's Tale, atrasada, eu sei, mas me chamou a atenção a forma que aquela sociedade ela é organizada. Eu vou dizer um termo aqui que, inclusive, Marival Cássio me corrigiu quando eu falo design social. Não é bem um design social, é como se fosse um design de sociedade. Naquela sociedade de Gilead, cada pessoa, cada integrante, ele tem uma função, como as Martas, as Aias, enfim. Claramente é um sistema que é desenhado, que é projetado para resolver um problema. Porém, esse sistema, ele se baseia numa lógica patriarcal. Tem uma célebre frase, de Simone de Beauvoir que diz que basta uma crise política, econômica e religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Enquanto The Handmaid's Tale, ou O Conto da Aia, que foi o livro originário, é uma obra de ficção, a gente já viveu, na história da humanidade recente, uma realidade muito parecida com o que foi visto na série. Eu acho que todo mundo conhece ou já viu falar sobre a burca. Não é de se admirar quando o monarca dos anos 40, mais ou menos, diante do seu harém de 200 mulheres, que acredito que não são mulheres feias, pois são do harém do rei, e ele, com ciúme ou com preocupação que essas mulheres não sejam cobiçadas, ele inventa esse artefato, que era uma forma das mulheres se cobrirem da cabeça aos pés, quando saíssem à rua, ficando expostas apenas à área dos olhos. A gente que acompanha a moda sabe que basta a celebridade fazer alguma coisa para que todo mundo siga. E não foi diferente nas camadas mais abastadas da sociedade afegã daquela época. Da mesma maneira que a gente viu isso acontecer, essas mesmas questões, esses mesmos valores de ver a mulher enquanto propriedade, não querer que ela seja cobiçada, não querer que ela seja vista, vai aparecer também em outros aspectos dessa mesma sociedade. Os muxarabis são elementos arquitetônicos que têm um extremo valor bioclimatológico, mas é curioso quando a gente pensa nos muxarabis que ele é composto por gelosias, que são aquelas treliças de madeira. Etimologicamente, gelosias elas vão remeter, se você for ver no inglês, no francês e em muitos outros idiomas, a ciúme. Mesmo um elemento arquitetônico que tem uma função importante, que não é necessariamente um objeto de opressão, tem a raiz opressora. O design enquanto projeto, o design enquanto campo de conhecimento, ele tem a obrigação de subverter essa lógica que impera até hoje. Nós produzimos artefatos, serviços, espaços que foram responsáveis por representar e impactar positiva ou negativamente a vida das pessoas. E aí cabe a nós, projetistas, trazer a nossa vivência para a lógica projetual. Pra gente que é mulher cis, a gente sabe exatamente qual é o nosso lugar, o que é feito pra gente e o que não é feito pra gente, embora a gente aceite ou não, na maioria das vezes,
Mas a gente tem muita consciência disso. E eu vejo as pessoas trans ainda invisibilizadas pelo mercado, né? E a gente não sabe as dores que vocês sentem, a gente não sabe quais são os problemas que vocês têm para ser resolvidos através de produtos ou, enfim, do pensamento do design. A questão da transexualidade é um problema que precisa ser discutido desde a infância, sabe? Por exemplo, eu fui imposta desde criança que eu tinha que agir como menino, que eu tinha que brincar com coisas de menino. Então, eu acho que conversar com os pais, conversar com os professores para entender que todo tipo de criança existe e que todo tipo de produto, todo tipo de brinquedo, todo tipo de roupa pode ser para qualquer criança. Até os brinquedos da criança, até como a forma como a criança é educada, elas seguem os padrões que são machistas. Acho que ainda tem muito chão para acontecerem essas mudanças, porque não adianta, eu agora estou falando quanto mãe, não adianta a gente ficar muito na nossa discussão, na nossa bolha, da nossa idade, da nossa geração. A gente precisa pegar essa discussão e atingir nossos jovens, as nossas crianças, se preocupar com que isso mude de verdade, porque não adianta ficar esperando que a geração morra para que isso, né, aconteça. Quando a gente fala de produtos, a gente fala que os produtos eles têm funções práticas, estéticas e simbólicas. E a gente consegue perceber que produtos que têm funções práticas semelhantes conseguem ter funções simbólicas totalmente distintas. Se a gente parar para pensar no cinto de castidade enquanto uma peça íntima que fala sobre controle, e a gente coloca em paralelo as calcinhas de Aquendara Neca, um artefato que traz libertação. Por incrível que pareça, é um paradoxo porque a neca está aquendada, mas a pessoa se sente livre para ser quem ela é. Se você não é fluente no pajubá, não está familiarizado com esse termo, aquendara neca é esconder o seu órgão genital. Esta prática é feita de maneira caseira, usando materiais que não são tão indicados para estar em contato com a pele da região íntima, como fitas adesivas. As mulheres trans, ou as travestis, ou as drags, que precisavam fazer isso, ficavam por muito tempo sem usar o banheiro e isso trazia vários problemas de saúde. Quando eu falo nesse exemplo como exemplo de design, é caso você precise, você tem essa solução, né? Você tem essa possibilidade de fazer de maneira segura e saudável. Sim, é um produto que dá opção, assim como tantas outras formas de trabalhar mais com as mulheres trans para que amenize as disforias, por exemplo, depilação a laser. Já existe muita gente profissional que já sabe mais lidar com essas situações. E falando um pouco também da questão da calcinha de aquendar, também já existe outra problemática em torno da calcinha também, apesar de ser um item que as mulheres trans elas usam para deixar mais feminina, já existem muitas meninas trans que não concordam com esse produto porque é uma forma também de privar e de esconder o órgão que você tem. É muito curioso observar como que o patriarcado se porta diante do surgimento de um item transgressor. Porque a partir do momento, como a Georgia falou, em que você vê surgindo de uma sociedade cisnormativa essa expectativa de que a mulher trans esteja sempre aquendada, então é como se o patriarcado ele fizesse esse movimento de pegar um objeto que tem um valor libertador e dar a ele, na verdade, um valor opressivo. A nossa sociedade, né, ela constrói os objetos para serem instrumentos dessa sociedade. Todos os artefatos, mesmo os que a gente não entende como de design, eles contribuem para construir a sociedade que aquelas pessoas, né, pensaram. E aí, então, se homens pensam produtos, logo esses produtos vão ser machistas, porque a nossa sociedade é machista, a conta é um pouco essa. Essa relação de como os artefatos afetam a sociedade, a gente esquece um pouco a sua construção e a gente vai perdendo o fio da meada. Todos esses produtos que são criados para oprimir as mulheres e tudo mais, dependendo de como se conta a história, essas questões do patriarcado e da opressão à mulher vão ficar escondidas. Eu acho sensacional essa fala de Marília, inclusive porque tem uma frase que para mim ficou martelando muito na minha cabeça, é que a história ela é sempre contada pelos vencedores. Então a história que a gente sabe, ela não é a história completa.
né? Ela é a história contada pelos vencedores. Então, quem são esses vencedores numa sociedade que hoje, em 2020, é patriarcal, né? Acho que está bem claro quem são os vencedores dessa história no momento, assim. O cinto de segurança, aqueles bonecos de teste, eles são feitos no tamanho de um homem médio. Isso quer dizer que, em um acidente de carro, as mulheres elas têm uma probabilidade maior de sofrer lesões com cinto de segurança, porque ele não foi feito para o peso dela nem para o tamanho dela. Aqueles secadores de mão automático, quando foi lançado, não reconhecia a pele negra. É uma coisa que, tipo, como é que ninguém pensou? Como é que ninguém testou? Como é que não se considerou isso? Talvez se tivesse um homem ou uma mulher negra na equipe, se tivesse esse range de pensamento, né? Porque eu queria trazer o fator da representatividade na produção disso, da representatividade no projeto de produto, no projeto de negócios. Se homem tomasse anticoncepcional, eu duvido que teria efeito colateral. Duvido. Nós, mulheres trans, que optamos pela hormonoterapia, nós tomamos remédios que são feitos para as mulheres cis, ou seja, são algumas das substâncias que têm anticoncepcionais também. Quando a gente começa a optar a tomar, a gente já sabe que pode ter efeitos colaterais para toda a vida. A indústria farmacêutica não conseguiu pensar em produtos que fossem específicos para o funcionamento do organismo dessas mulheres trans. O remédio de bloqueador de testosterona, me corrija se eu estiver errado, Jorge, mas eu li em algum lugar, os endocrinologistas administram os mesmos remédios que dão tipo, para homem que tem câncer de próstata. Sim, é exatamente isso. É muito perigoso, porque ainda somos tratadas como qualquer coisa, sabe? Você quer tomar isso, então você sabe dos efeitos que vão acontecer no seu corpo. É muito bizarro, assim. E é justamente isso. A gente vai pegando um pingado daqui, um pingado dali, e a gente vai descobrindo as coisas. E o mercado capitalista, né? Por que ele não enxerga esse público? Porque é um público. É uma galera que vai comprar, que vai usar. Porque o mercado capitalista, ele é patriarcal, ele é conservador. A gente teve uma escola super conhecida, uma escola movimento, na verdade, né? Escola, movimento, estilo, que foi a Bauhaus. Apesar do posicionamento da Bauhaus, né? Na época de fazer esse design para todos e tudo mais, via-se claramente, né, que design de produto era voltado para os homens. Quando a Bauhaus fechou, e depois de um tempo, né, abriu-se a escola de UME, que era um pensamento semelhante à Bauhaus. As nossas escolas de design, né, a primeira era a ESD, do Rio de Janeiro, ela meio que captou o currículo da escola de UME. O nosso ensino de design, a nossa pesquisa em design também, ela se iniciou a partir de uma escola branca, europeia, patriarcal. E aí lembra muito uma fala de Gibbon Sipe, que ele fala do design para a periferia. Quando ele fala de periferia, ele está falando de todo mundo que não está no centro do pensamento, da importância. Quando a gente fala de mulher, a gente está falando de periferia. Quando a gente fala da questão racial, a gente está falando de periferia. Ou seja, projetar para a periferia e o design não ser mais um elemento de opressão, e sim um elemento de libertação. Eu acredito que não só criar para a periferia, mas que essa periferia construa projetos e esteja, como a Ana Terra falou, incluído na construção desses produtos, né? Eu acho que tem isso, né? E o consumo, todo mundo consome, é um capitalismo, a gente precisa construir para todo esse público. Sim. Mas para a gente conseguir construir para todo esse público precisa estar incluso nesse construção, que é extremamente exclusivo também, né? Não só no consumo, mas na construção. A gente fala que design ele vem para solucionar problemas. Aquela pessoa que sofre a demanda é que é a melhor pessoa para resolver. Por isso que é tão importante o acesso dessas pessoas à academia. Eu acho que mais do que essas pessoas estarem na academia, eu acho que a academia tem que se transformar para um ambiente mais humilde para ouvir saberes que não são acadêmicos. A academia carece muito de ouvir coisas da vivência das pessoas, porque enquanto a gente não puder ter pessoas populares, periféricas, que estejam oficialmente proporcionando esse tipo de saber, a academia tem que ouvir essas pessoas. O que fica dessa trela inicial é deixar claro que, sim, vivemos num mundo capitalista, num mundo mercadológico, mas é importante que nós, minorias, afirmemos os nossos espaços. Sim, nós existimos
nós consumimos e nós ocupamos. E só vai ser possível produzir para estes grupos de minoria no momento que nós fomos incluídos na concepção, na discussão, na fabricação e distribuição de produtos e serviços. Obviamente, a trela não acaba aqui. Ela continua aí nos comentários, que você está super convidado a colaborar. Mesmo que você discorde da gente, discorda com um pouquinho de carinho e educação que não faz mal a ninguém. Aperta aí nesse coraçãozinho, dá like para não perder mais nenhuma trela, que eu garanto que vem muita coisa boa por aí. Aperta aqui esse pinguelinho e acompanha a gente. Por hoje é só. Tchau, tchau. E aí eu me lembrei brevemente de uma história que o meu pai é mineiro e quando se mudou aqui para Recife, na década de 80, disse que viu um anúncio no jornal dizendo que o apartamento era alcatifado. Ele fez: o que danado é alcatifado? E quando ele chegou, o apartamento ele era todo no carpete, em Recife, que é uma referência europeia da América do Norte e tudo, para poder esquentar o ambiente. Então, claramente, além de ter uma referência que não é da vivência do povo daqui, com certeza a pessoa que projetou isso não era a pessoa que limpava, meu bem. Tu acha que uma pessoa que limpa o negócio vai ter uma casa em Recife cheia de carpete? Não vai, meu bem. Então, assim, com certeza não era uma mulher recifense, que se fosse não tinha projetado desse jeito.